7 horas e 33 minutos em Moçambique. Seja bem-vindo ao segundo bloco do Manhã Noticiosa, que será dedicado nestes primeiros minutos a uma entrevista. Recentemente, o Observatório Cidadão para a Saúde submeteu uma petição ao Ministério da Saúde para pedir a anulação da regra moral que havia dentro das instituições de saúde para o acesso a estes serviços, que tinha que ver com a indumentária e também com alguns aspectos físicos e também alguns aspectos visuais. Aqui em estúdio, para compreendermos esta petição e depois a resposta positiva que foi dada pelo Ministro da Saúde, Armindo Tiago, temos António Mate, que trabalha como colaborador na OCS para a área de programas. António Mate, bom dia, bem-vindo à Manhã Noticiosa. Muito bom dia a todos e todas. Sejam bem-vindos ao programa Manhã Noticiosa. Queria desde já saudar os telespectadores que estão neste momento a acompanhar o Manhã Noticiosa, desejar-lhes uma ótima audição e escuta. António Mate, o que é que levou a OCS a fazer esta petição? Houve um estudo ou limitamos-nos apenas na observação? Bom, esta petição é resultado de um conjunto de reclamações vindas de vários segmentos da nossa sociedade, que eram maioritariamente mulheres, adolescentes, jovens, minorias sexuais, pessoas que trajavam o dreadlocks, pessoas com rasta. Então, estas informações chegavam de forma recorrente ao observatório, mostrando uma vivência, uma experiência negativa da relação dos utentes com o serviço público de saúde, na questão da proibição do acesso com base na roupa ou aparência do utente. Então, destas experiências vivenciadas um pouco por todo o país, não é só a nível de Maputo, essas orientações eram chegadas ao observatório, reportadas a nível nacional, trouxeram essa inquietação ao observatório, tanto é que o observatório levou este tema ao fundo para tentar perceber, de fato, o que é que estaria por detrás desta prática ou desta regra desenvolvida e padronizada pelo setor público de saúde, que afetava gravemente o direito do utente de aceder ao serviço de saúde. Portanto, percebendo-se desta profundidade do problema, o observatório aproximou-se aos utentes, aproximou-se a estas pessoas que eram consideradas mais vulneráveis no processo e desencadeou um conjunto de atividades que começaram com a pesquisa. O observatório organizou várias pesquisas, começou também a promover um conjunto de processos de auscultação e também a partir da realização de seminários e workshops. Estas pesquisas desenvolvidas pelo observatório visavam essencialmente pegar na matéria legislativa, por exemplo, internacional, que é a Carta Universal de Direitos Humanos. Nesta Carta de Direitos Humanos Universal, o observatório pegou a norma que defende que a saúde é um direito humano. E nós, como observatório, vamos ainda mais a fundo e dizemos que a saúde é um direito que não se pode negociar. É um direito inegociável, é um direito inalienável do cidadão. Está refletido na Constituição da República. Está refletido na Constituição da República, no seu artigo 89, já prevê que todo cidadão tem direito à assistência médica e sanitária, tem o dever de promover e divulgar a saúde pública como um direito humano fundamental. E pegando também na legislação regional, nós pegamos um mecanismo internacional, um mecanismo regional e um mecanismo nacional. O mecanismo internacional é o que eu já fiz referência, que é a Carta Universal de Direitos Humanos, que prevê a saúde como um direito humano, e também a Carta Africana de Direitos Humanos e dos Povos. Esta carta também prevê a saúde como um fundamento essencial de direito à vida. E também, obviamente, pegamos a legislação nacional e aferimos que mesmo na CDD, que é a Carta de Direitos e Deveres do Doente no Sistema Nacional de Saúde,
não prevê esta prática proibitiva, esta prática limitativa de acesso do cidadão à unidade sanitária e, como já fiz menção também, a própria Constituição da República de Moçambique, no seu disposto do artigo 89, também já prevê esta posição contrária às práticas que tinham sido padronizadas e desenvolvidas a nível do país e que tinham como face visível dessa barreira de acesso, normalmente eram os guardas e profissionais e técnicos de saúde que, movidos por não sei que razão padronizada, iam interditando os utentes de acederem à unidade sanitária. E também o processo de auscultação, estou aqui a referir mais ou menos como é que este processo veio se desencadear. Decorreu. Exatamente. Também realizamos várias auscultações onde envolvemos a sociedade civil, envolvemos também as organizações comunitárias de base, comitês de cogestão, comitês de saúde, líderes comunitários, que são esses os atores que nós vínhamos auscultando para perceber como é que eles experimentavam ou vivenciavam esta prática de proibição do acesso à unidade sanitária. Com base nestas auscultações, Mate, estávamos aqui num conjunto de atropelos a instrumentos nacionais e internacionais. O que é que motivava isso? Há uma regra moral específica? São as nossas culturas? O que é que motivava este comportamento por parte desses grupos identificados? Citou aqui os seguranças e alguns técnicos de saúde. Bom, sob o ponto de vista da moralidade, nós temos a dizer, primeiro permita-me... uma regra moral entre aspas. Entre aspas, pronto, né? Permita-me dizer aqui que, só para responder, vou fazer uma ponte, uma analogia com um grande discurso do presidente Samora Machel. Na altura ele dizia que em Moçambique não há Machangana, em Moçambique não há Bitonga, em Moçambique não há Macua, em Moçambique não há Maconde, em Moçambique há moçambicanos. E esse discurso mostra a diversidade cultural e multiétnica em que o país apresenta-se, fato que não faz sentido nenhum que os utentes do sistema público de saúde sejam interditados com base em aspectos, por exemplo, culturais, com base em aspectos religiosos ou aspectos étnicos. Não faz nenhum sentido e o Observatório, apercebendo-se disso, correu atrás desta questão. Por exemplo, temos os muçulmanos cá em Moçambique, eles podem ir da unidade sanitária de uma burca, não podem ser impedidos de aceder ao serviço de saúde. Temos os muçulmanos também que vão de cofió, temos os dreadlocks que vão de rastas. A saúde é um direito universal. As pessoas não podem ser proibidas de aceder ao recinto hospitalar, nem às consultas e nem ao serviço de saúde com base na roupa que eles apresentam. Então, estes foram os fundamentos que nortearam todo um conjunto de atividades desenvolvidas pelo Observatório para poder fazer face a este preceito ilegal que lesava já bastante tempo, há muitos anos, o utente do Serviço Público de Saúde. Disse aqui que esta situação lesava ao utente do Serviço Público de Saúde. Pelo que vocês foram auscultando, este beneficiário, depois de ver o seu direito violado, tinha conhecimento suficiente para recorrer às instâncias competentes ou ficava por isso e era mais um indivíduo que foi barrado de ter acesso a um direito fundamental? Bom, uma pergunta muito interessante. Das pesquisas que nós desenvolvemos, como já havia feito referência, uma delas era documental, esta que eu falei, da legislação atinente à matéria de direitos, mas também tínhamos uma componente que direcionava para a prática. Nós fizemos a aplicação do inquérito para tentar perceber até que ponto é que os utentes eram proibidos de aceder à unidade sanitária com base na indumentária. Neste inquérito nós percebemos que grande parte da população, das comunidades, sofriam essa discriminação e esta limitação, o que nos moveu a produzir um position paper. Esse position paper, que é um documento da advocacia, que foi enviado para os órgãos de comunicação social para fazer passar a informação de que existem parte da sociedade moçambicana que está a encontrar direitos tão fundamentais da saúde a serem violados. E obviamente que os utentes
não tendo as ferramentas que pudessem usá-las para poder fazer face a esta problemática, mantinham-se no silêncio ou reportavam este assunto ao Observatório. Nós sabemos muito bem que nós temos a CDD como referência à Carta de Direitos e Deveres do Doente no Sistema Nacional de Saúde, que é aprovada pela Resolução 73/2003. Portanto, esta resolução ainda não tem espaço de divulgação que chegue o suficiente para o utente exigir o seu direito à saúde. Tanto é que este problema não é só do utente e usuário do Serviço Nacional de Saúde, é também um problema do próprio provedor do setor público de saúde, que, desconhecendo algumas ferramentas que emanam esta Carta de Direitos e Deveres do Doente, acabam infringindo muitas das vezes sem se aperceber. Então é preciso massificar esta CDD, que é para ver se estas partes, tanto o provedor, tanto o utente, possam se acomodar nos interesses supremos da nação e do direito à cidadania. Esta ignorância que as pessoas tinham, de um lado os utentes, sobre o ponto de vista de onde recorrer quando o direito é barrado, existia também por parte dos profissionais de saúde ou dos guardas dos hospitais. O que fazer para ultrapassar isso? A divulgação é essencial. Temos a petição que a OCS apresentou, que foi aprovada, mas esta regra era moral, era proibitiva, violava a Constituição da República. Agora, que instrumentos, que mecanismos ativar para acabar com esta regra dentro das instituições ou das unidades sanitárias? Muito bem. Primeiro, devo dizer que o Observatório esteve engajado numa campanha muito séria de divulgação da CDD, que é um instrumento que deve ser usado tanto pelo utente, tanto pelo provedor do Serviço Nacional de Saúde. Portanto, mais do que isso, o Observatório pretende, está já em curso, desenvolver uma campanha que visa transformar esta resolução 73/2003 é uma lei que seja atualizada, seja revisada, para que de fato haja este conhecimento de que há uma resolução ou uma lei que deve ser seguida por todos. Sendo uma resolução, dificilmente podem ser acomodados os interesses da maioria, nesse caso dos utentes, mas transformando esta resolução 73/2003 para uma lei que seja aplicável na nossa realidade, seria uma das soluções. Isso significaria que íamos passar de um idealismo para um realismo. O idealismo é a resolução não traz muita coisa nova, mas uma lei já ia sancionar o provedor de justiça que infringisse este decreto. Então, é mais por aí que nós estamos também engajados nesta componente de divulgação da CDD. E, mais do que isso, também queremos que o despacho reconhecido por Sua Excelência, o Ministro da Saúde, Dr. Armindo Tiago, possa também ser acomodada nesta CDD, nesta Carta de Direitos e Deveres do Doente. Porque não basta só tomar uma decisão, é preciso que essa decisão vá um pouco mais além e que seja acomodada em dispositivos legais que garantam ao observatório, ao cidadão, que de fato estas regras serão cumpridas na íntegra. Aqui em Moçambique há vários problemas ligados à saúde e não só, e muitas vezes a solução tem sido a aprovação de leis que, entretanto, encontram barreiras para a sua aplicação dentro das comunidades. Estas barreiras são muitas vezes eminentemente culturais. Vamos conseguir ultrapassá-las, tendo em conta que esta questão das vestes tem muito a ver com os hábitos culturais que cada um tem e traz consigo. Bom, devo dizer de que isto é um desafio, exatamente porque trata-se da identidade de um país. Essa é a nossa moçambicanidade, essa é a nossa maneira de ser e estar. Temos várias culturas, várias línguas e temos que estar felizes por isso, porque somos ricos em cultura e em línguas. E mais do que isso, é importante que os órgãos de decisão, os órgãos de poder, possam também harmonizar estes objetos à realidade. Nós temos várias culturas, temos várias línguas, então é preciso que sejam acomodadas. Tanto é que a própria CDD, que é a Carta de Direitos e Deveres do Doente do Sistema Nacional de Saúde, faz referência de que todo cidadão tem direito a acesso ao serviço de saúde
independentemente da sua crença religiosa, da sua crença cultural e da sua origem. Então, isso já justifica o fato de desconstruirmos esta barreira imposta por causa desta questão cultural. A cultura não é um imperativo para a proibição de acesso a serviços de saúde e nunca deve ser. Vamos sair um pouco desta questão da petição que foi submetida ao Ministério da Saúde para acabar com esta questão das vestimentas inibirem ou não o acesso à saúde, para falar um pouco do que o Observatório Cidadão para a Saúde tem estado a fazer no âmbito da promoção e garantia de acesso aos serviços de saúde. Em que zonas vocês trabalham e com que programas específicos para beneficiar os cidadãos? Muito bem. Primeiro, devo também saudar ao Ministério da Saúde, ok? Em nome pessoal, em nome do Observatório, nós saudamos o Ministério da Saúde e saudamos também a Sua Excelência, o Ministro da Saúde, o Dr. Armindo Tiago, por este posicionamento muito importante num momento muito importante como o tempo de pandemia da Covid-19. Diga-se de passagem que este posicionamento mostrou que Sua Excelência, o Ministro da Saúde, tem sensibilidade a estas problemáticas. E mais do que isso, ao agir como agiu, o Ministro encobertou-se de um conjunto de virtudes que o direcionaram a tomar este posicionamento. Queremos também saudar a Direção Nacional de Assistência Médica, a Direção da Humanização e Qualidade, o Gabinete Jurídico do Ministério da Saúde. Todos eles são parte integrante deste processo. Portanto, dizer que nesta campanha em que o Observatório está a desenvolver sobre a resposta do despacho, que foi favorável, a Sua Excelência o Ministro da Saúde concordou com estas práticas, percebendo desta problemática e mostrou esta sensibilidade como dirigente do Pelouro de Saúde. Ele mostrou que é sensível a estes problemas e nós, como Observatório, neste momento, recebemos esta informação com bom grado, mas as ações do Observatório não terminam com a decisão de Sua Excelência o Ministro da Saúde, Armindo Tiago, de ter tomado esta decisão. E muito menos pelo fato de Sua Excelência ter mandatado a Direção Nacional de Assistência Médica para emitir circulares e afixar nas vitrines das unidades sanitárias e hospitais do nosso país. Muito pelo contrário, nós agora estamos num próximo passo, que é a monitoria de seguimento a este despacho, reconhecido por Sua Excelência o Ministro da Saúde, e por isso estamos a fazer uma mobilização social envolvendo grupo de mulheres, grupos ou organizações feministas, jovens e minorias sexuais. Isto vai acontecer, por exemplo, na sexta-feira temos um webinar, um workshop, em que vamos convidar estes atores para perceber quais são os passos que nós devemos seguir, quais são os desafios que se esperam, mas obviamente que o nosso trabalho agora será de monitoria para aferir se de fato esta decisão vai concordar com aquilo que vai acontecer na realidade. E se de fato os utentes vão continuar ainda a sofrer com esta discriminação, com este preceito ilegal, que é violador de direitos, ou se há aqui um espaço para poder se criar também mais discriminação e mais desigualdades. Nós não queremos desigualdades, nós queremos que o sistema público de saúde seja integrado, seja inclusivo e seja para todos os moçambicanos, independentemente da roupa ou da aparência que apresenta ao se fazer presente na unidade sanitária. Aqui no vosso documento oficial, permita-me cabular, disse que o OCS tem como objetivo fazer um balanço ou uma comparação entre o desejado, o previsto e o observado. Neste âmbito do que é posto aqui no vosso documento oficial, há outros problemas concretos no nosso Sistema Nacional de Saúde que a OCS pretende atacar? Bom, dos pontos em que o OCS está a trabalhar neste momento, a destacar sobre a Resolução 73/2003, que aprova a Carta de Direitos e Deveres do ente do Sistema Nacional de Saúde. Nós pretendemos, como disse, que esta carta tenha um salto qualitativo do idealismo ao realismo, ou seja, de resolução à lei.
E temos também esta nossa petição, que digamos que foi passados esses anos todos, podemos dizer aqui de passagem que foi uma vitória para o país, uma vitória para o próprio Ministério da Saúde, uma vitória para os utentes e usuários do Serviço Nacional de Saúde. Temos também outros temas que são transversais a estes, mas todos os temas que o Observatório aborda têm sempre em vista o alcance dos interesses do cidadão. Porque como Observatório do Cidadão para a Saúde, nós pretendemos buscar as vozes adormecidas, dar voz a quem não tem voz e representar a quem não se pode fazer representar. Estas são as premissas básicas que norteiam a atuação do Observatório de Cidadão para a Saúde, tanto na componente de cidadania sanitária, como na componente da cobertura universal de saúde, que é aquilo que nós chamamos de previsão de serviços de saúde do cidadão a todos os níveis, sem que este cidadão tenha que passar por uma despesa catastrófica. Nenhum cidadão, no olhar do Observatório, deve ficar sem acesso à saúde pelo fato da sua condição financeira ou social. É obrigação do Estado promover a equidade no processo de garantias de direitos à saúde. Disse aqui que o vosso objetivo é dar voz a quem não tem voz, olhando para o país e para as carências que existem em algumas zonas. Onde é que o Observatório, na sua opinião, deverá prestar mais atenção, sob o ponto de vista de províncias? Bom, dizer que o Observatório é uma organização nova. O Observatório tem apenas 2 anos de existência. Já conseguiu uma grande vitória. E como pode perceber, estamos preocupados, engajados em promover direitos de saúde do utente. Trabalhamos com os outros atores, tanto é que somos convocados a participar em vários eventos organizados pelo Ministério da Saúde, a destacar o evento relacionado com a estratégia de financiamento do setor de saúde. Participamos também no pacote essencial de cuidados de saúde e também em outros organismos como o CNCS, o Conselho Nacional de Combate ao SIDA. Participamos também de grandes reuniões com o Fundo Global. Como pode perceber, este foi um momento também para o país entender de que o governo tem que manter esta relação com a sociedade civil e que tem que se desconstruir essa utopia, esse idealismo de que a sociedade civil é inimiga do governo. Portanto, esta utopia acaba criando uma fragmentação nefasta e asfixiante para o Estado de Direito Democrático em que vivemos. Então, é importante mostrar de que tanto o Estado, tanto o governo como a sociedade civil devem trabalhar juntos, devem colaborar juntos, tanto com os doadores, tanto com o governo, para juntarem sinergias que visem exatamente alcançar os resultados que estamos todos a ver desta colaboração, desta cooperação entre a sociedade civil e o governo. Tem que haver um casamento e não um divórcio entre o governo e a sociedade civil. Esse é o parecer do Observatório Cidadão para a Saúde, tanto é que estamos engajados e vamos, no nosso seminário nacional que vamos organizar depois desta webinar da sexta-feira, vamos envolver múltiplos atores, inclusive o próprio Ministério da Saúde será convocado a participar deste processo. Nós vamos fazer uma apresentação dos resultados alcançados com a nossa advocacia. Então, estes são os passos que o Observatório, neste momento, está a implementar com vista a dar seguimento a este despacho que foi reconhecido pela Sua Excelência Dr. Armindo Tiago. Para medir melhor o pulsar do país, pensa-se aqui em criar algumas representações provinciais? Dizer que o Observatório, como membro da Organização da Sociedade Civil, está envolvido em várias redes e plataformas. Uma das plataformas que o Observatório está inserida é a PLASOC-M, que é a plataforma da Sociedade Civil, da Saúde e Direitos Humanos. Esta é uma plataforma em que o Observatório faz parte do secretariado e coordenação. No entanto, esta plataforma tem delegações a nível nacional. E nós, como Observatório, temos trabalhado com as organizações da sociedade civil a nível nacional. Portanto, o nosso âmbito não é regional. Nós queremos abranger
o país todo, tanto é que estamos a desenvolver parcerias com as outras organizações que estão espalhadas pelo país, porque entendemos que há vozes que precisam ser resgatadas e sabemos muito bem que as províncias, por uma e outra razão, são o polo mais discriminado neste processo de governação em saúde. Como costuma-se dizer que no país, quanto mais longe das capitais provinciais, menos acesso aos direitos fundamentais há. Exatamente, e é essa distância que nós pretendemos reduzir para que de fato trabalhemos todos juntos, olhando para todas as sensibilidades territoriais. Sabemos que há províncias com mais, outras com mais recursos, mas portanto nós queremos criar também aqui uma descentralização, sob o ponto de vista de tomada de poder, que estas organizações também emancipem-se e possam também com seus próprios pés fazer estas atividades de monitoria e advocacia que tragam resultados. E o Observatório está aberto e, neste momento, o Observatório está a trabalhar com organizações comunitárias de base num projeto virado para a monitoria de serviços de saúde em tempos de Covid-19. Então, nós estamos a trabalhar com organizações comunitárias de base, porque neste processo de pandemia, elas foram negligenciadas do processo e viram suas atividades interditadas por causa da Covid-19. O Observatório, como uma organização promotora de direitos e de saúde, entrou com este processo e fez uma parceria com 4 organizações comunitárias de base e neste momento está a financiá-las com recursos como máscaras, álcool e gel e todo o material necessário para que estas organizações comunitárias de base também possam exercer o seu papel num momento muito importante que o país e o mundo estão a atravessar, que é a pandemia de Covid-19. Tem pessoas que, por exemplo, os acamados, que não recebiam serviços de saúde por causa desta questão da pandemia da Covid-19. Então, houve uma separação, um divórcio entre o utente e a unidade sanitária, que era coordenada por esta OCB. Por isso é que o Observatório pegou nestes OCBs, fez uma parceria com eles e colocou-nos no terreno, conjuntamente estamos a trabalhar para trazer melhores resultados e soluções. António Mato, muito obrigado por ter estado connosco aqui no Manhã Noticiosa, é sempre bem-vindo, esperamos recebê-lo mais vezes. Muito obrigado, e muito obrigado os telespectadores que estiveram atentos ao programa. Muito obrigado. Estivemos com António Mate, do Observatório Cidadão para a Saúde. Falávamos aqui da petição que foi apresentada por esta organização da sociedade civil que quer acabar com o fato de alguns membros, ou seja, alguns profissionais de saúde, darem muito valor à questão da indumentária e da roupa para que a pessoa possa ter acesso aos serviços de saúde. Uma petição que teve resposta positiva por parte do ministro Armindo Tiago, que nos próximos dias, como disse aqui o representante da OCS, o trabalho é de monitorar para ver se esta resposta positiva reflete-se nas unidades sanitárias e mais gente está a ter acesso aos serviços de saúde. Momento para mais uma breve pausa, não saia daí. Nós voltamos dentro de instantes com mais novidades para si. Até já.